Let your love light the sky. Let your love light the sky. Olhem todos para cá e tenham esperança. Se eu casei, você também casará. Aleluia! O meu sermão é o mais motivacional de todos. Eu tenho duas mulheres na minha vida. Uma me deu a vida, a outra me deu razão para viver. Minha mãe e minha esposa. Sou muito feliz pelo meu casamento, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre família. Quem achou Gênesis 37, versículo 3, diz o seguinte: Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele amava mais do que a todos os seus filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. E os irmãos viam que o pai amava mais José do que eles, e por isso tinham ódio deles e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí que eles ficaram com mais raiva. Porque quando ele disse assim: escutem, eu vou contar um sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. E de repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocavam em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa do seu sonho e do jeito que eles tinham, que eles contavam. Depois José sonhou outra vez e contou também aos seus irmãos. E ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer com esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Ninguém é maior do que você, Jesus. Nós lançamos nossas coroas aos seus pés. Levantamos um altar de adoração ao Senhor. Que essa noite o teu nome seja estampado como um outdoor e nós possamos ver a tua bondade, ver a tua graça, ver aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz e ainda vai fazer. Nós elevamos o seu nome no mais alto lugar e lançamos nossa coroa aos seus pés. Tu és santo, tu és amado por todos nós. Esse texto é muito legal. Provável que você já tenha visto alguém pregando a respeito da vida de José. José era um cara que, depois dessa história aqui, os irmãos ficavam cantando e zombando dele, dizendo o seguinte: lá vem o sonhador. Toda a situação, toda a história de José ser lançado no poço, de José ser perseguido pelos seus irmãos, foi proposital. Mas dentro disso, eu queria achar ou encontrar alguns pontos que eu queria conversar com você a respeito hoje. Eu entendo que toda situação cooperou para o lugar onde José chegou. Mas algumas situações ali me chamaram a atenção e eu quero pontuar com você a respeito disso. José era um cara que, se você ler a Bíblia mais para frente, você vai ver que, assim como a Bíblia dizia a respeito de Davi era um menino bonito, tocava bem e o Senhor estava com ele. Você vai ver que a Bíblia diz a mesma coisa a respeito de José. O Senhor estava com José. E a Bíblia diz que José ele era o filho da velhice do seu pai, e o pai o amava muito. Se você chegar depois a estudar e você ver a túnica que José recebeu, era algo extraordinário.
ela era sem costura, com várias cores, e os seus irmãos o invejavam, porque eles viram que ele era muito mais amado, porque o pai fez aquilo para ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, existem alguns erros que cooperaram para que José fosse lançado no poço. Primeiro deles, a separação dos filhos. Ele é o filho da minha velhice, por isso eu o amo mais. A Bíblia nos chama de família espiritual, nós somos igreja, um corpo, o corpo de Jesus Cristo. E em nosso meio existem esses mesmos erros que houve com José. A primeira é a separação delas. Existem pessoas que, por ver algumas se destacando, se sentem menos amadas pelo pai. E por isso, eles alimentam um espírito que eu acho que só existe lá em Patinga, na minha antiga cidade, o espírito do mimimi. Não sei por que acontece isso. Aquele cara deve ser mais amado do que eu. Ele deve ser melhor do que eu. E deixa eu te falar uma coisa, esse espírito alimenta em você uma série de coisas negativas. José, ou o pai de José, ao fazer isso, não estava errando, ele estava expondo algo que estava nele. Agora, o coração dos irmãos, a forma que eles enxergavam aquilo, dizia o nível de bondade ou maldade que existia dentro deles. A Bíblia diz que eles ficaram com muita raiva, só porque José recebeu uma túnica. Eu acho que não existe gente assim, só lá em Patinga que tem. Quando vê um irmão sendo promovido, fala assim, mas não merece mesmo ser promovido desse jeito. E inventa conversa, e inventa até justificativa porque o irmão foi promovido. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Eu falo que o desafio não é chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram. A gente é até comovido quando a gente abre o Instagram e vê uma história chocante de uma pessoa que morreu. A gente nem conhece e chora também. Um mendigo que foi acolhido, a gente chora. O difícil é passar na porta da casa do seu vizinho, ver que ele comprou uma X5 zero à vista e falar assim, graças a Deus. O difícil é ver Deus prosperar o seu irmão na sua casa, ver Deus dando coisas extraordinárias para os seus irmãos e dizer, graças a Deus pelo que ele está recebendo. A gente vê o irmão na luta a vida inteira, quando Deus dá algo, a gente fala assim, comprou tudo no boleto. Vai ter que trabalhar a vida inteira para pagar. Deixa eu te falar uma coisa. Tiago diz que aquele que domina a língua domina o corpo inteiro. Se você não consegue dominar essa sua linguinha, corta ela. Você vai fazer um favor para a humanidade. Sabe qual é o problema, gente? Nós queremos que todos prosperem, mas nunca prosperem mais do que nós. O medíocre age assim. Ele quer ver todos bem, só que não melhor do que eles. Olha só, na vida, nós estamos numa fila. Se alguém é promovido na minha frente, quer dizer que eu serei promovido depois. Então, é motivo de muita alegria ver alguém ganhando túnicas perto de mim. Quer dizer que a minha está chegando. A nossa mentalidade como família precisa mudar. Quando você vê alguém prosperando muito dentro da igreja, fala assim, a mesma bênção que está sobre ele está sobre mim, porque eu sou filho do mesmo pai. Não vai procurar condições, como é que ele vai pagar? Será que quem deu? Será que ele vai ter que trabalhar 12 horas de turno para pagar? Não, foi o pai que deu. Não alimenta esse sentimento ruinzinho seu de ódio não, amigo. Existem alguns problemas. O primeiro deles
Essa separação, o espírito do mimimi, de achar que eles eram piores e José, ele era o melhor, simplesmente porque recebeu uma túnica. Segundo, contar o sonho para quem não devia. Ô gente, eu acho que só lá em Patinga que tem gente assim, que sai contando tudo para todos. Aí depois fica assim, será que por que deu errado? José, ele era sonhador e quando ele sonhou, ele estava recebendo uma visão do futuro. Ele estava vendo o futuro, ele não precisava contar. Ele não precisava comentar. Aí ele vai e comenta. E ele estava diante de um monte de pessoas que não precisavam ouvir os sonhos dele. Sabe qual que é o seu erro? Você vê o futuro que Deus tem para você e você sai contando para pessoas que não têm a mesma visão que você. Deus te revela algo profundo e você sai contando isso para pessoas que não têm a mesma visão que você. Deixa eu te falar uma coisa, quando você conta aquilo que você viu e a pessoa não quer saber, ela vai entulhar isso aí que você contou. Ela vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Porque gente medíocre não merece ouvir sobre aquilo que Deus está contando para nós. Coisas íntimas contamos para pessoas que nos amam e enxergam como nós. Gente, e eu falar isso para vocês, o pastor Tiago, que é próximo a mim, sabe que é bem estranho, porque eu sou um cara empolgado. Sou empolgado. Jesus fala um negócio para mim de manhã, eu penso, ai meu Deus, para que eu vou contar? Para que eu vou contar? Esses dias eu estava deitado com a minha esposa, 3h pouca da manhã, aconteceu uma coisa fantástica, 3h pouca da manhã. Eu liguei para um amigo meu, falei, mano, você está dormindo? Ele, claro, né, Tadeu, são 3h pouca da manhã. O cara mandou uma parada. Aconteceu uma coisa muito legal. E eu sou empolgado. Você não precisa contar aquilo que Deus conta para você, para todo mundo. Você conta para aqueles que choram com você, para aqueles que convivem com você e para aqueles que são capazes de aplaudir os lugares altos que Deus vai te colocar. Nem tudo que Deus te mostra é para todos saber. Mas foi Deus que me falou, e se Deus me falou, eu tenho que contar para todo mundo. Não, meu amigo, espera acontecer. Tem coisa que eu vivo hoje que Jesus me mostrou lá no início da minha caminhada, e eu falava assim, não é possível que isso vai acontecer. Não contei para ninguém, mas quando aconteceu eu falei assim, uau, Jesus já tinha me mostrado. Não conta os seus sonhos para quem não sonha com você. A Bíblia diz que depois de José ter contado isso, o pai de José vira para ele e fala assim, ó, eu preciso agora que você vá encontrar seus irmãos. A Bíblia diz que de longe eles viram José e gritaram o seguinte, olha lá vem o sonhador. Sabe por causa de quê? Gente medíocre consegue converter aquilo que é bom em você em coisa ruim. José era sonhador, mas para ele o sonho de José era uma ofensa. Para quem não presta, você não vale nada, ainda que o seu coração e o seu sonho sejam melhor. Nós contamos o que não devemos para pessoas que não podem ouvir e esperamos resultados extraordinários. Graças a Deus, repita comigo, graças a Deus, que Deus estava com José. Eles fazem um plano de matar José. Vamos matar esse cara. Tinha um irmão, Rubem, ele tinha o plano de salvar José. E ali ele fala assim, não, vamos matar ele não, vamos jogar ele só no fundo do poço.
Depois a gente pega a túnica dele, mostra para o pai e fala que ele foi comido por algum animal. A Bíblia diz que passavam os ismaelitas, e os ismaelitas estavam cheios de especiarias, e ali eles falaram assim, vai ser mais fácil, vão vender José para esses caras. Venderam alguém precioso por causa de um sonho. Quem não sonha com você está disposto a entregar você para qualquer pessoa só para não te ver bem. Quem não ama você está disposto a contar a respeito de você para outros só para te ver mal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Estou contando sobre a ruindade dos irmãos de José. Mas não existia em José algo mal que respondesse à maldade dos irmãos dele. Deixa eu te falar uma coisa. A chave está em não responder pessoas medíocres. Eu estou olhando o futuro e o sonho que Deus me deu. Os medíocres ficam para trás. No final da história, José vai nos dar um ensinamento perfeito a respeito de como nós respondemos pessoas medíocres. Mas olha o que diz o capítulo 39, o versículo 5. E aconteceu que desde que puseram sobre a casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou o egípcio por amor a José. Sabe qual é a nossa resposta para o mundo? Ou para pessoas da nossa família que não nos quer bem? É o amor de Cristo que está em nós. Pessoas medíocres não precisam ser afrontadas, pessoas medíocres precisam ser amadas. Outro ponto, guardar coisas ruins no coração. A Bíblia diz que os irmãos de José tinham inveja dele. Coisa ruim, sentimento negativo, inveja. E em nosso meio acontece de pessoas terem ciúmes de pessoas. Já viu aquela rodinha de amigo? Tem 3. Aí chega o quarto, os 3 ficam com raiva do quarto. Ciúmes, coisa do diabo, meu amigo. Não guarde no seu coração nada que não revele Cristo quando você abrir a sua boca. Não guarde em você nada que não revele Cristo em você quando você for falar das pessoas, ou quando as pessoas se aproximarem daqueles que você ama. Eles estavam com inveja, com ciúmes, com raiva de José, o seu irmão. Existem muitas pessoas que não sentam nos bancos das nossas igrejas porque elas foram destruídas por inveja, por fofoca, por coisa que não provém de Jesus. Sabe por causa de quê? O nosso coração está carregado disso. E a gente fala assim, pecado é só escutar música secular. Pecado é só adulterar. Meu amigo, se você não sonda no seu coração se há em você algum espírito de inveja, ciúme e tudo aquilo que não estava em Jesus, retira hoje do seu coração. Na nossa família, na família de Cristo, não deve existir lugar para esses sentimentos. Mas olha, me impressiona era a resposta de José. Qual era a resposta de José? Nenhuma. A gente fica tentando debater com pessoas que nós enxergamos que estão ruins. Ô, gente, eu sou um cara muito, como eu posso dizer, muito... Como é que eu posso dizer? Eu sou um cara, às vezes, explosivo. É isso que eu sou, pastor Thiago? Eu sou um cara, às vezes, explosivo. E quando eu treto com alguém, gente, eu também treto com os outros. Quando eu treto com alguém, sabe como eu resolvo? Com uma dormida.
É uma dormida. Briguei com o Vandim, vou para casa dormir. Na hora que eu acordar, acabou. Meu coração não é tambor de lixo para entulhar coisas ruins a respeito dos outros. Está com problema com alguém, procura e resolve, mas não guarda esse lixo no seu coração, porque ele vai matar você. Sabe o que acontece? José, ele passa por várias coisas e começa a ser promovido. Os seus próprios irmãos falam assim, sabe por causa de que nós estamos nessa desgraça? Por quê? Vendemos nosso irmão. Sentimento ruim é tão ruim que ele mesmo te acusa quando tudo dá errado. Guardar coisa ruim no coração é tão ruim que quando as coisas pioram para você, você diz o seguinte, é porque eu fiz isso. Ele mesmo te acusa. Eu conheci uma pessoa que um dia eu cheguei nela, eu falei assim, ela falou, deixa eu te contar um problema. Aí eu, ela começou a contar problema. Eu falei, caraca, não tem nada de legal para contar não. Problema. Eu respiro, problema. Coisa ruim. Aí no final ela falou para mim assim, eu sei por quê. Aí eu, por quê? Ela, porque eu fiz isso com fulano, porque eu falei isso de cicrano, porque eu planejei isso, porque eu fiz aquilo. Eu falei, mas você sabe que você fez isso tudo de ruim, e o que você faz com isso? Ela, não sei. Larga. Pede perdão. Vai atrás de quem você prejudicou. Vai atrás de quem você falou mal. Ô, gente, não é vergonha chegar para alguém e falar assim, falei mal de você. Sabe o que é isso? Caráter. Caráter é você chegar para alguém e dizer o seguinte, no momento de ira, eu cheguei para alguém, falei mal de você, eu sei que pode dar um ruim danado, mas me perdoa, porque o desvio do caráter foi meu. Não entule coisas ruins a respeito dos seus irmãos no seu coração. Isso vai apodrecer a sua alma. Isso vai trazer angústia para dentro de você. Mas agora vamos falar de coisa boa. Olha só, enquanto as pessoas estavam pensando que elas estavam fazendo mal a José, a Bíblia diz que a bondade de Deus estava sobre ele. As pessoas podem tentar prejudicar você, as pessoas podem tentar falar mal de você dentro da sua própria casa. Guarda a sua língua, guarda o seu coração e olha para Jesus e Ele vai dizer, a minha bondade está sobre você. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, a sua graça me basta. Sabe, em detrimento daquilo que fizeram conosco, dependendo de como nosso coração está, nós corremos o risco de colocar a nossa família também em risco. Vira um fogo cruzado dentro da igreja, irmão com coisas contra irmão. Teve um dia, vou expor algo muito íntimo agora e o meu pastor me permite, e eu não tenho vergonha de falar nisso. Eu tinha uma pendência com o irmão de uma forma áspera que eu respondi para ele. Falei de forma grosseira com ele e ele ficou mal pra caramba. Meu pastor falou para mim assim, Tadeu, tô querendo te colocar para fazer uns negócios aí, mas você precisa resolver umas pendências. Eu, que pendência? Vai pedir perdão para fulano de tal. Eu falei, cara, não é possível eu dizer que a bondade de Deus está sobre mim e ter coisas contra os meus irmãos e não sondar no meu coração aquilo que eu fiz de ruim para os outros também. Tem gente que acha que é vítima de tudo, só as pessoas que fizeram mal para você. Você não para pensar o tanto que você também fez mal para alguém. Uma palavra má que você deu para o irmão dentro da igreja, uma forma áspera que você tratou alguém dentro da igreja, isso precisa sair de nosso meio. Conserta hoje. Ô, gente, já teve dia, não aqui eu sou bem tranquilo, mas lá no meu início, tinha dia que eu pegava meu celular, eu ligava para o fulano, eu falei, mano, me desculpa, hoje eu estava muito bravo e você chegou perto de mim para conversar comigo, eu falei, conversa com a minha mão. Eu era legal.
Eu era legal, gente, olha pra você ver. Os irmãos chegavam perto de mim, eu achava... chegar perto de mim, assim, de jeito... Tadeu, eu tô precisando contar um problema, eu converso com a minha mão. Grosso, igual um cavalo. Eu comecei a olhar para as pessoas e falar, cara, eu não posso querer jogar água boa nas pessoas de cima do púlpito, jorrando água amarga enquanto eu estou sentado no banco da minha igreja. Isso aqui que eu estou fazendo é só o meu momento ministerial, mas cristianismo é quando você está nos bancos. Você olha para o final da igreja e fala assim, eu estou em xeque com fulano de tal, deixa eu lá perguntar para ele, como é que está? Cristianismo fala do que nós vivemos fora do púlpito. Gente, de verdade, eu tirei o meu coração do meu momento da pregação e eu comecei a olhar como que estava nos bastidores, se minha mulher estava bem. Teve um dia que antes de eu pregar, eu liguei para minha mulher e falei, você me perdoa? Ela, por quê? Senão eu não prego hoje. Porque não pode sair de mim nada que não sairia de Jesus se a bondade dele está sobre mim. José vai para o fundo do poço calado, José vai para a prisão calado, mas deixa eu te falar uma coisa, porque a bondade de Deus estava sobre José, todos os lugares que José estava também prosperava. Não importa o que fizeram com você, se a bondade dele estiver sobre você, tudo irá bem, você prospera, sua casa prospera, tudo que você faz prospera. Salmo, eu esqueci qual, diz que nós estamos plantados junto ao ribeiro das águas. Tudo que passa, flui e prospera. Não é porque eu sou bom, é porque a bondade dele está sobre mim. Ô, gente, Deus prosperou a casa do Potifar por causa de José. Cláudio Duarte fala que é o Boitifar. O menino está lá trabalhando, Deus prospera a casa e a dona fica doida com José. O José, ele era tão próspero que as donas ficavam querendo ele. Ele era tão bonito que as donas ficavam querendo ele. A Bíblia diz que a dona falou, deita comigo aí, meu marido nem vai saber. Ele falou para ela assim, moça, eu não deito com mulher por causa do seu marido souber ou não. Eu não deito com mulher porque Deus está sobre mim. É porque eu sei quem eu sou. Deixa eu te falar uma coisa, ter compromisso com aqueles que, com Deus, é também se comprometer em ter caráter e honrar a sua casa. Caráter e honrar a sua casa. Aqui eu gosto. José, agora ele chega no posto mais alto do reinado de Faraó. Ele é o governador de tudo. A Bíblia diz que José salvou o mundo. Estava tudo sem comida. José estocou comida. Porque Deus tinha dado uma visão para ele. Porque Deus estava com ele. Porque a bondade de Deus estava com ele. Gente, ele salvou o mundo. E a Bíblia diz que agora quem aparece? Os seus irmãos. Passando fome. E a Bíblia diz que eles chegam diante de José e eles falam assim, estamos com fome. José faz um monte de coisa, fala, vai lá, volta lá, traz o menino, o irmão mais novo que vocês têm, vai e faz isso e faz aquilo, que não sei o que tem. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que um certo dia, a família de José estava reunida, José não conteve suas emoções. A Bíblia diz que ele gritou, saiam todos daqui. Saíram todos os empregados, os irmãos de José estavam lá, a família de José estava lá, e agora José falou para eles assim, eu sou o irmão que vocês venderam. A Bíblia diz que eles se abraçaram
e choraram. Mas sabe o que aconteceu? José compôs a música contrária ao sabor de mel. Eu acho que os irmãos aqui não sabem, né? Vou cantar para vocês uma música que eu escutava pra caramba. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus. Que Jesus? Jesus, né? Chifrudo. Que Jesus o quê? Me desculpe os irmãos do sabor de mel. José olha para eles e fala o seguinte, olha só. Não se culpem. Vocês não me lançaram na cova, pelo contrário, vocês me lançaram no trono. E ele compôs a música ao contrário. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Agora que você passou, vai lá e ajuda quem está passando. Sabe o que ele fez? Ele falou, a partir de hoje, não vai faltar comida para vocês. Chama meu pai, chama todo mundo e nós vamos prover para vocês. Eu sou o irmão de vocês. Sabe o que aconteceu? José os perdoou. E quando há perdão, todos vencem. Uma casa onde há perdão, todos vencem. Olha só, vou repetir. Em uma casa onde há perdão, todos vencem. Sabe por causa de que eu e você estamos sentados aqui? Sabe por causa do que eu e você estamos aqui falando a respeito de Jesus? Porque um homem nos perdoou. Porque o homem foi para a cruz para que eu e você fôssemos perdoados. Então, quando há perdão, todos vencem. Ai, Tadeu, mas eu fui ferido por eles. Mas, meu amigo, se você pedir perdão também, você ferido também cura. Se você perdoar sem as pessoas te pedirem perdão, também cura. Para de alimentar esse orgulho dentro de você. Fui ferido pela minha mãe, perdoa sua mãe. Fui ferido pelo meu pai, perdoa seu pai. Em uma casa onde há perdão, todos vencem. Eu dei essa volta toda para falar para você. Talvez enquanto eu estou pregando aqui, você vai lembrar de algum parente seu que te feriu no início da caminhada. Talvez enquanto eu estou pregando aqui, você vai lembrar de alguma palavra que você recebeu que te machucou e você vai precisar perdoar. Perdão é o remédio que nos lança aos palácios da vida. Se coloque de pé comigo que eu quero orar. Está ferido? Perdoe. Foi machucado? Perdoe. Você não perdoa porque você é bom. Você perdoa porque você também foi perdoado. Perdão é uma via de mão dupla. Quando você perdoa, você é promovido. Eu tenho convicção no meu coração que José só chegou no palácio por causa do coração perdoador que ele tinha. Pessoas que não perdoam fracassam sempre. Na verdade, deitar a cabeça no travesseiro e ter pessoas em nosso coração para perdoar já é fracassar mais uma vez. Eu quero orar por você, baixe sua cabeça.